Fala pessoal, Diego aqui. E aí hoje a gente vai falar sobre o tema da caixinha que venceu, que é a parametrização do equipamento para despigmentação de sobrancelhas, certo? Lembrando que não tem um padrão, né? A gente tem uma cola inicial nessa parametrização, mas cada cliente muito provavelmente vai ter uma parametrização diferente, certo? Então você não usa o mesmo parâmetro para todos os clientes. Claro que alguns vão se repetir porque é o mesmo caso, né? De quantidade de pigmento, de coloração, de fototipo, mas nos casos em que não são casos semelhantes, com certeza a parametrização vai ser diferente, tá? Então assim, eu vou falar mais do modelo Ink, que é um que eu alugo bastante, tá? E agora chegando pesado aí no mercado, então tem muitas clínicas que estão utilizando esse equipamento. E vou falar também um pouquinho sobre a máquina chinesa, tá? Também tem muito lugar aí que está utilizando a máquina chinesa. A parametrização na chinesa, ela tem algumas peculiaridades, né? Que na verdade ninguém sabe, inclusive quem vende o aparelho para você também não sabe disso, desse funcionamento dela, tá? Por mais que você tenha, por exemplo, o ajuste da energia no equipamento, na prática ele não funciona. Pois é, ele não funciona e eu consigo te provar que não funciona. Já peguei vários casos de alunos meus que compraram a máquina chinesa e foi vendido para eles como se tivesse essa opção de ajuste, que na verdade não tem. Eu mostrei para eles que não tinha. E aí eles foram questionar com o pessoal que vendeu e ficaram sem argumentos, porque realmente não tinha como. Mas é uma máquina que dá para utilizar, tá? Para quem está iniciando, não vou falar que eu incentivo, né? Até porque é uma máquina chinesa, ela não tem Anvisa, né? Então não tem os critérios necessários para poder estar operando, né, numa remoção de pigmento, porque pode dar alguma intercorrência, se não algo mais grave. Mas se você souber manusear alguns casos, você vai ter um bom resultado. Mas alguns casos, não são todos que você vai conseguir trabalhar legal. Por isso que não é interessante, se você quer se aprofundar nessa área do laser, ter um equipamento chinês, tá? Em contrapartida, o Ink, que eu faço essa locação, é um equipamento com Anvisa, tá? Tudo certinho, é novo no mercado, tá chegando pesado, considerado padrão ouro em despigmentação, super seguro, prático, resultado muito mais rápido do que qualquer equipamento. Só que também depende do quê? A habilidade do profissional, né? O conhecimento dele em colocar o parâmetro adequado para cada caso e atender a expectativa do cliente, certo? Então, vamos falar sobre o parâmetro da Ink, porque o da chinesa eu acabo até ensinando nas minhas mentorias. Para quem não sabe, eu tenho a mentoria, além do curso normal de despigmentação, eu tenho mentorias para quem já mexe com laser, mas está inseguro, tem alguma dúvida, ou não aprendeu todos os protocolos possíveis com equipamento laser. Na mentoria eu acabo ensinando, mas isso daí eu explico depois. Quem tiver alguma dúvida ou quiser alguma informação, pode me chamar no direct ou no WhatsApp, tá? Mas aí agora a gente vai falar sobre a Ink, tá? Uma parametrização padrão. O que eu tenho que ter em mente? Primeiramente, eu não conheço a pele do cliente. É uma primeira sessão que ele vai fazer, é a primeira vez que ele vai fazer essa sessão de experimentação? Ou não? Já fez algumas vezes. Então eu levo esses critérios em consideração na hora de parametrizar. Porém, um negócio que é fato é o menos é mais, tá? Sempre eu vou fazer o quê? O que a gente chama de disparo teste. Como eu começo esse disparo teste? Eu ponho a menor energia no spot maior, né? Porque quanto menor o spot, mais energia ele carrega, maior a paulada, né? Se você não sabia disso, fica essa dica importante, tá? Então eu mantenho um spot 5, que é um diâmetro um pouco maior, mais largo, e ponho a energia mais baixa, tá? Então vai ser uma pancada de leve. Se tiver muito pigmento lá, você vai ver subir o frost e aí tá certinho, ok? Porra, Diego, bati na menor energia, que se não me engano é 360, e coloquei no spot 5, só que não subiu a energia. Não subiu
Não subiu o frouxe. Então o que eu faço? Aumento a energia? É uma opção. Só que eu deixo sempre por último a energia, tá? Depois eu explico por quê. Como a sobrancelha é uma área pequena, eu não preciso de um diâmetro tão grande do disparo. Então eu consigo diminuir para um 4, um spot 4, concentrar mais essas 360 de energia para ter uma pancada um pouquinho mais forte. Porra, Diego, ainda não fez o frouxe no 3, no 4, no spot 4, então reduzo para o spot 3. Tá? Lembrando que eu tenho os intermediários, 3,5, 4,5, tá? Normalmente eu reduzo de 1 em 1, tá? Que acaba dando certo. Então reduzo para o spot 3 e mantenho a mesma energia 360. Bati. Bom, Diego, não subiu um frouxe, mas teve alteração de cor. Então não bate de novo, tá? Mantém assim, essa frequência. Onde você disparou, não dispara mais. E se você quiser aumentar mais meio spot para 2,5, então aí acho que vai ficar legal e vai subir o frouxe, tá? Conforme você faz o disparo teste, enquanto não tem alteração, você pode ir mudando. A partir do momento que alterou a cor, aí ali você já não dispara mais. E você sabe que vai dar só meia casinha no spot, e aí ele já vai dar o frouxe. Então você vai jogar um 2,5, pum, bateu, deu frouxe, mantém esse spot e sempre a energia mínima, tá? Mínima. Pô, Diego, quando que eu aumento então a energia se eu tenho essa opção? Normalmente quando eu tenho uma área maior, uma tatuagem, por exemplo. Por quê? Eu preciso de um spot maior, né? Um diâmetro de disparo maior. Se eu ver o diâmetro do spot 5 e o diâmetro do spot 1, é bem diferente. Ele chega a ser até 30% menor. Então, como uma tatuagem é muito grande, eu quero atingir a maior área possível no disparo, eu mantenho o spot 5 e aí sim eu aumento a energia, tá? Só que como eu aumento a energia? Normalmente a gente sempre pede por questão de cautela, se não tem muito conhecimento e experiência na área, é novato, de 100 em 100. Então você vai lá e aumenta a energia de 100 em 100 e vai fazendo da mesma maneira o disparo teste. Pum, subiu o frouxe, tá certo. Não subiu ou não teve alteração de cor, pode aumentar um pouquinho, certo? E a mesma coisa serve para KTP, né? Que é a ponteira 532, para pigmento vermelho, laranja, amarelo, tá? Vou usar a energia mínima, que na Ink, se não me engano, é 180. E vou manter também um spot 5. E ali eu vou ajustando. Na KTP, já tem que ter um domínio um pouquinho melhor, tá? Porque nem sempre vai fazer frouxe, tá? Tem casos que ele faz frouxe, tem casos que só tem alteração de cor. Só que nos dois casos, o laser está agindo no pigmento. Então, mantém. Teve alteração de cor ou teve frouxe, você mantém aquela intensidade de energia e aquele spot. Da mesma maneira do 1064, você tem a opção de spot de 5 a 1. E aí você vai testando 5, 4, 3, 2, tá? E vai mexendo na energia se for uma área muito grande. Lembrando que se for sobrancelha, pode manter a energia mínima e diminuindo o spot da ponteira, para concentrar mais energia no disparo. Se é uma área maior, então você pode manter o spot maior e aí regula na energia essa intensidade da pancada do laser, certo? Lembrando também que menos é mais, laser não é brincadeira, tá? Se você está inseguro, se você tem dúvida ainda sobre como agir com laser, como despigmentar, como tratar o melasma, como tratar a olheira, enfim, a gente tem uma infinidade de tratamentos com laser. Se você tem alguma dúvida e está inseguro, procure mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais, evita dor de cabeça para o paciente e dor de cabeça para você, certo? Então, como eu falei no começo, se vocês precisarem, só me chamar no privado ou no WhatsApp, tirar dúvidas de vocês, se precisar informação sobre cursos, sobre mentoria, eu estou aí à disposição. E além disso, claro, vou passando as dicas, passando alguns protocolos, alguns macetes aqui no Instagram, no feed, no Stories, tá? Também tem o YouTube, vou deixar o link depois para quem quiser acompanhar. Então, pegando as informações que eu passo, tá inseguro, tá em dúvida ainda? Me chama ou procura um outro professor, um outro mentor, mas não deixe de procurar informação e conhecimento para atender o seu paciente, certo? Então, a gente se vê por aí
e até mais.